Fala, santistas! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui no Crônica Santista, primeiramente, né? Se inscreve no canal. Gente, eu amo mendigar isso aqui pra vocês. Se inscreve logo. Já deixa o seu like nesse vídeo, que eu sei que você vai gostar dessas opiniões aqui, pra poder discutir, pra poder falar um pouco mais sobre o Santos. Então, deixa o seu like, se inscreve nesse canal. Eu tô gravando isso aqui de manhã, nessa sexta-feira, pouco antes de eu começar a trabalhar. Hoje vai ser um dia bem corrido, então tô gravando nesse horário pra não perder esse timing do vídeo aqui pra vocês. Então se inscreve, deixa seu like, compartilhe com o seu amigo aí, com a sua amiga santista. Diga, ó, tem um maluco lá que tá dando opinião sobre o Santos, tá falando sobre o Santos, é um canal legal. E aí, compartilhe, fale bem desse canal, hein, cara. Tem que falar bem, mano. Tem que falar bem pra que o pessoal venha assistir, deixe também o like, se inscreva também, que esse canal possa crescer. Beleza? O tema de hoje, tinha falado pra vocês no último vídeo e no penúltimo vídeo, se eu não me engano, contra o Grêmio, né? O pós-jogo contra o Grêmio, que eu falaria um pouco sobre o Kleber Xavier. Aconteceu algumas coisas, primeiramente, antes de tudo, tá acontecendo algumas coisas aí do Pedro Martins, né? Que ele pode sair, pode deixar o Santos. O Diário do Peixe disse que o Santos decidiu demiti-lo, mas que o Santos não confirma essa informação, e até agora não confirmou mesmo. Porém, eu quero aguardar isso ser oficializado se acontecer, tá bom? Prefiro aguardar ser oficializado para depois eu dar minha opinião e falar um pouquinho sobre o trabalho dele e tentar trazer alguma coisa de informação aqui para vocês também, tentar caçar um pouquinho das contratações que ele fez e tudo mais, para que a gente possa trocar uma ideia um pouco mais a fundo e não só com uma opinião mais rasa se deu certo ou não deu certo, ou se ele tinha que ser demitido ou não, sabe? Quero trazer para vocês aqui algumas informações. Mas o tema de hoje é sobre o Kleber Xavier. Eu queria trazer esse tema aqui para vocês e eu disse que eu traria esse tema antes do jogo contra o Ceará na próxima segunda-feira no Allianz Parque, inclusive foi confirmado, né? Vai ser no Allianz Parque às 20 horas. E o Santos atua contra o Ceará, o Santos vai ter a chance, o Kleber Xavier vai ter a chance de mostrar um pouco mais de trabalho depois de uma semana aí com o elenco, né, para poder montar esse time, montar a tática e poder jogar contra o Ceará. Eu queria deixar aqui uma opinião para vocês sobre ele, né? Eu tô dizendo aqui nos pós-jogos e disse também no último vídeo que ele precisa de tempo. Quero deixar muito claro que a minha questão aqui ela não é com o Kleber Xavier. A minha ideia e o que eu penso sobre um treinador de futebol não se define apenas no treinador. Na questão, no caso aqui, o Kleber Xavier, mas poderia ter sido o Diniz, poderia ter sido o Sampaoli, poderiam ter sido outros treinadores, Ramon Dias. Então, assim, eu sei que o Sampaoli, por exemplo, vou dar o exemplo dele aqui, eu sei que ele já teve o seu momento aqui, não ganhou títulos, mas fez o Santos jogar futebol e a torcida teria mais paciência com ele do que vai ter com o Kleber Xavier, que é um cara que, poxa, não se provou ainda, né? E essa paciência, essa questão eu entendo. Mas assim, eu creio que a gente tem que começar a prestar atenção nos treinadores e no que o treinador pode fazer depois de uns 10 jogos, cara. Eu sei que o Santos não tem tempo hoje e assim, eu quero deixar muito claro mesmo pra vocês que eu não contrataria o Kleber Xavier. Eu não iria atrás desse cara, até porque quando surgiu o nome dele, eu tava assistindo a live do Ademir Quintino esse dia, e também que depois que surgiu o nome dele, que ele foi confirmado, eu falei, poxa, eu preciso começar a gravar pra um canal, cara, porque são coisas que cada um tem a sua opinião, né, e trazer minhas opiniões aqui é algo que eu gosto muito. E gosto do respeito que vocês têm. Algumas pessoas já têm comentado nos vídeos aqui, deixando suas opiniões com total respeito. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Mas eu fiquei pensando, cara, o Santos contrata um cara que era auxiliar técnico do Tite, traz a comissão do Tite inteira, mas não traz o Tite, e deixa muito claro pro mercado que queria o Tite, mas trouxe todo o resto e não trouxe o Tite. Ou seja, o Kleber Xavier ele é o treinador do Santos. E a partir do momento que ele é o treinador, a gente tem que apoiar. E, assim, a gente precisa ter paciência com as coisas, né? O Kleber Xavier, ele é um cara que ele nunca foi treinador. É a primeira oportunidade dele e por isso eu não traria ele como treinador do Santos, por isso eu não concordei com a contratação dele. Não acho que foi uma contratação correta da parte do Santos. Porém, quando ele pisa na Vila Belmiro, o que eu quero do meu time é que meu time vença. E não que eu tenha razão. Então,
o Kleber Xavier ele precisa de tempo, na minha visão. Pode ser que daqui 5, 6 jogos esse cara não tenha vencido e o Santos acabe demitindo ele por falta de bagagem de um treinador. Creio que qualquer treinador, tirando o Sampaoli ou Tite, por exemplo, tirando esses dois, eu acho que qualquer outro cairia se chegasse a 6 partidas sem vencer com o Santos, tipo, com 4 derrotas e 2 empates. Eu acho que ele cairia. Isso é o normal do futebol brasileiro, mas o que eu tento pensar e o que eu tento fazer com que a gente possa entender é que a gente precisa tirar essa cultura do Santos. A gente precisa tirar essa cultura de minar treinador mesmo assim. Então o Kleber Xavier, pra mim, ele não é o treinador certo pro Santos. Mas já que ele tá aqui, a gente precisa dar tempo ao tempo. A gente precisa ter paciência. Eu fico pensando aqui, e é por isso que eu queria dar essa opinião antes do jogo. Porque se esse cara perde na segunda-feira contra o Ceará, abra o seu Twitter, abra o seu Instagram e veja que o pessoal vai estar pedindo a cabeça desse cara. Vai estar pedindo pra ele ser demitido porque ele não é treinador, porque ele não precisa pra ser treinador do Santos. E tudo isso, na minha humilde opinião, sem atacar, obviamente, a pessoa, tudo isso faz sentido. Ele não tem capacidade e bagagem como treinador. Isso na parte de treinador, gente, não de auxiliar técnico, porque de capacidade de auxiliar técnico ele tem. Ele tá há 20 e poucos anos com o Tite, foi auxiliar de Copa do Mundo e tudo mais. Mas como treinador ele não tem capacidade ainda e nem bagagem para treinar o Santos, que é um clube muito grande e que tem uma pressão extrema. Ele não tem essa bagagem. Então, esse foi o erro do Santos. Só que agora você precisa dar tempo, na minha visão. Você precisa olhar para esse cara e falar, tá bom, já que eu contratei, então eu vou bancar. Porque se eu disse lá quando ele foi contratado, que ele era o cara certo para ser contratado pelo Santos, que ele tinha o perfil do Santos, que ele tinha o perfil que o Santos buscava, então mantenha ele. Tenha convicção que ele vai ser o treinador do Santos durante todo esse tempo, mesmo se ele perder alguns jogos. E aí, será que vai ter isso no Santos? Será que a diretoria do Santos vai falar, olha, tá perdendo aqui, perdeu mais 2 jogos, perdeu contra o Ceará e perdeu o próximo jogo, mas a gente vai manter ele porque a gente confia no trabalho dele e espera uma evolução. Será que isso vai acontecer dentro do Santos? Porque eu não vejo isso. Eu não vejo que isso vai acontecer. Eu vejo, inclusive, dando minha opinião antes de tudo, eu vejo, inclusive, que a presidência e a diretoria, Pedro Martins, se ficar, eles vão sumir se esse cara perder mais 2 jogos. Eles vão sumir. Eles vão apenas demitir o cara. Não vão vir a público para falar alguma coisa, para dizer algo sobre o treinador, ou tipo, olha, eu banco o treinador aqui, foi a gente que contratou e a gente errou, por exemplo, se demitiu o cara, foi a gente que errou. Eu duvido que isso vai acontecer. O Santos vai se enfiar na toca e esse cara vai ser demitido e a gente não vai ver a cara de nenhum dirigente do Santos. Então, a gente precisa começar a pensar, na minha visão, que a gente tem um treinador hoje, que é o Kleber Xavier, e a gente precisa dar tempo. A gente precisa observar com um pouco mais de empatia e dizer, olha, a draga do Santos está forte, mas esse cara não tem culpa disso estar acontecendo. Então vamos ter paciência, sabe? Vamos esperar um pouco, vamos ver o que ele consegue arranjar desse time, vamos ver se ele consegue trazer uma vitória pra gente aí nas próximas semanas. Vamos ver o que ele consegue fazer e se esse time vai ter evolução. O Santos teve evolução, teve sim, do jogo contra o CRB e do jogo contra o Grêmio. Foram 3, 4 dias no máximo, acho que 3 dias ele teve pra treinar o time. E não são, gente, futebol. Deixa eu explicar uma coisa. Eu joguei futebol durante um tempo. Joguei em categoria de base, joguei em Campeonato Paulista, sub-20 e tal. É óbvio que não é grande coisa, mas eu tenho um pouco da vivência, mesmo que tenha sido por pouco tempo. Eu tenho vivência do futebol e a gente, assim, no time que eu jogava, que era no América de Rio Preto, eu jogava lá e a gente mudou de treinador 3 vezes em, 6, 9 rodadas do Campeonato Paulista sub-20. Cara, se vocês soubessem o quanto é, assim, ruim pro jogador, ruim pro ambiente, ruim pra diretoria do clube, ruim pro treinador que chega no meio de uma bagunça, é horrível isso, horrível isso. Porque você não se sente confiante, você não sente que vai dar certo, sabe? Você não conhece o treinador, você precisa se provar novamente. O treinador precisa se provar, sabe? O cara joga 2, 3 jogos e é demitido. Então, assim, isso tá acontecendo no Santos.
sabe? Está acontecendo no Santos. E eu tenho que entender essa situação. Se esse cara não ganhar contra o Ceará, vocês podem ter certeza que eu não vou chegar aqui e vou falar pra vocês, esse cara tem que ser demitido. Eu não vou dizer isso. Ao menos que ele tome 7 do Ceará. Se ele tomar 7 do Ceará, ele tem que ser demitido. Entendeu? Então, assim, se ele perder, por mais que seja em casa, no caso no Allianz Parque, né, por mais que seja jogando como mandante, se ele perde esse jogo ou ele empata esse jogo, não peçam pra demitir esse cara. Tenham paciência, tá bom? Eu posso estar equivocado, gente, daqui, sei lá, sabe, vamos supor que a diretoria do Santos tenha paciência, esse cara não vença, nós se afunde na zona do rebaixamento. Mas a minha visão não é pelo Kleber Xavier. Até porque eu já disse que eu não contrataria ele. A minha visão é por qualquer treinador, porque se o Sampaoli pisa aqui na Vila, eu peço no mínimo 1 ano. Pra ele ficar e mostrar trabalho e começar a montar o seu estilo de jogo e que o time pegue o estilo de jogo dele, né? Pra que, tipo, sabe? Pra que ele tenha uma evolução e a gente consiga ficar 2, 3 anos com um treinador que busque algo a mais no Santos. Me entende? Pouquíssimos times no Brasil fazem isso hoje em dia. Pouquíssimos. Um exemplo aqui que, claro pra mim, claro, é o Flamengo, gente. Um exemplo claro, o Flamengo tem dinheiro, tem elenco. O Flamengo demite treinador, demitiu o Dorival e ele ganhou Libertadores com o time. E demitiu o cara, mano. Sabe, eu fico imaginando. Sabe, por que você não deu tempo? Por que você não esperou? Sabe, o cara foi campeão, mano. E no Santos, não é diferente. Você tem que dar tempo ao tempo. Você precisa ter paciência com as coisas. Então, assim, pensem que qualquer treinador que viesse... Às vezes, a gente tem essa mania de minar um jogador ou minar um treinador porque a gente não gosta desse cara. Eu não gosto do Kleber Xavier, eu deixo isso claro aqui pra vocês. Claríssimo. Eu não gosto dele como treinador porque eu não conheço. Eu não sei nem o que esperar dele. Sabe? Mas assim, se eu chegar agora e demitir esse cara se ele empatar ou perder pro Ceará, a gente tá cometendo os mesmos erros que a gente cometeu quando a gente foi pra Série B. Quando a gente foi rebaixado. São os mesmos erros. O Santos tá cometendo inclusive os mesmos erros de contratação de treinador. Sabe? O Santos está numa bola de neve, tá sempre numa, sabe? Tipo, vou repetir a mesma coisa que eu fiz. Então, assim, vamos tentar fazer algo diferente, sabe? Eu não espero, gente, deixo claro novamente, eu não espero nada do Kleber Xavier. Nada, porque eu não o conheço como treinador, eu não conheço. Mas, eu espero, assim, da minha parte, que o Santos pelo menos tenha uma evolução, e não só por parte do treinador. Porque, como eu disse, eu não espero dele algo. Mas a gente tem a expectativa, né, como santista, de que vai dar certo, de que ele pode fazer esse time funcionar. Igual eu tava falando, o Santos teve uma evolução do jogo do CRB depois contra o Grêmio. O Santos teve. São 3 dias de treino, eu tava nesse ponto até eu entrar em outro assunto aqui que eu me perdi. Mas o Santos teve um dia, no máximo 1 dia e meio pra treinar de verdade. Tá bom? E nem de verdade, né? Deve ter sido só um treino tático, um treino de bola parada, sei lá. Porque não tem como. É pouquíssimo tempo. E o Santos teve uma evolução, porque ele sacou alguns jogadores e teve uma evolução. Então, assim, vamos esperar o jogo contra o Ceará, vamos ver o que ele vai fazer. Ah, empatou o jogo, perdeu o jogo. Vamos pro próximo. Vamos ver o que ele consegue fazer, vamos ver se o time dele evolui. Vamos ter paciência. Eu não tô pedindo aqui pra você dar 6 meses pro treinador, que talvez não vai arranjar nada em 5 jogos e a gente vai ver que ele é pereba. Mas, pelo menos desses jogos, sabe? Dê 6, 7, 10 jogos pra ele jogar. O Santos, na situação que está, não pode dar esse tempo a um treinador para que ele se prove. E é por isso que eu não traria. Mas já que trouxe, não pense como, tipo, ele precisa se provar em 10 jogos. Não. Eu vou dar esse tempo para um treinador para ver se ele consegue tirar alguma coisa. Se ele não conseguir, se ele não conseguir fazer esse time funcionar de alguma forma, eu vou demitir esse cara. Porque eu preciso de um treinador que me traga resultado. Talvez tenha sido nisso que o Santos pecou, né? Mas enfim, essa é a minha opinião. Queria dizer novamente que eu não contrataria o Kleber Xavier. Não fui a favor de trazer ele, nem quando saiu a notícia, mesmo assim, que já estava praticamente fechado. Não fui a favor e não sou a favor dele ser treinador do Santos. Mas eu sou a favor do tempo a um ser humano que precisa treinar um time bagunçado
e uma diretoria bagunçada que está no ouvido dele, ou nem está muito no ouvido dele, só está bagunçada mesmo e ele tem visto isso, provavelmente. E para um cara que precisa de tempo para evoluir uma equipe. Se fosse qualquer treinador, ele precisaria de tempo. Então, é esses pontos que eu trago para vocês. Trago de opinião antes desse jogo, beleza? Porque o cara pode vencer e depois eu vir aqui e falar, tem que dar tempo para ele. É uma coisa que eu não tinha, por exemplo, com o César Sampaio. O César Sampaio, eu acho que era uma situação diferente, né? A gente venceu contra o Atlético Mineiro, foi importante. E naquele momento eu pensei, cara, pode até dar certo, mas eu creio que não é o momento, sabe? Tipo, não é o momento de você arriscar. O negócio é que o Santos arriscou com outro auxiliar técnico, né? Mas, enfim. Essa é a minha opinião, beleza? Eu sempre termino normalmente os vídeos assim, então vou terminar novamente. Deixe seu like aqui, comente, cara. Comente o que você achou sobre essa opinião. Comente o que você acha sobre o Kleber Xavier, se você acha que tem que demitir mesmo depois. Então, enfim, deixa a sua opinião nos comentários novamente. Sempre vou dizer isso no final dos vídeos. Deixe sua opinião com respeito, sem xingamentos, falando o seu ponto de vista sobre o Santos e respeitando a opinião de todas as pessoas que estão no chat e da minha pessoa também. A gente está aqui para discutir sobre o Santos, mas não ver quem tem a opinião certa e quem tem a opinião errada. São opiniões, pontos de vistas, que às vezes alguém queria o Luxemburgo, por exemplo, mas eu, Kaique, queria o Sampaoli. Então, assim, são pontos de vista totalmente diferentes, mas que eu respeito. Porque eu vejo que quem queria o Luxemburgo, por exemplo, queria algo que fosse mais pro resultado. Talvez alguém que já conhecesse do Riscado durante um tempo, talvez alguém que já conhecesse a Vila Belmiro. Eu sou a favor do futebol ofensivo, do futebol que me encanta os olhos. E o Sampaoli me traz isso. Então eu fui e queria que ele fosse o treinador do Santos. Mas são pontos de vista que eu preciso entender, e a gente precisa entender e respeitar a opinião de cada um, ao menos que seja uma opinião extremamente burra. Mesmo assim a gente respeita, mas diz, né? Que, cara, essa opinião não faz muito sentido por causa disso, e dê argumentos e vamos conversar sobre o Santos, beleza? É isso, gente. Fiquem com Deus, deixe seu like, compartilha esse canal, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal, ative o sininho deste canal para você não perder os próximos vídeos. Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo. Valeu!